queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler dois versos, os versos 6 e 7. Filipenses 4, versos 6 e 7. Está na tela também. E nos diz assim então a palavra: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, ó Deus de infinita graça, misericórdia e poder, diante do Senhor nós nos curvamos, esperando de Ti, Senhor, o alimento para as nossas almas. Por isso, rogamos ao Senhor que desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Pedimos ao Senhor que use de misericórdia para conosco, a fim de que as nossas mentes estejam abertas para a compreensão da palavra, que os nossos corações estejam abertos para agasalhar esta palavra, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, ó Senhor. Tu sabes o quanto nós dependemos e precisamos do Senhor. Fala conosco neste momento, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Preciso de Ti. Foi a música que nós acabamos de ouvir, não é, Daniele? Foi a mensagem cantada, que expressa, na verdade, uma necessidade de todos nós. Nós precisamos de Deus, porque, irmãos, não é nada fácil vivermos em meio a tantos conflitos, a tantas demandas, a tantas exigências que se impõem a nós no dia a dia da nossa vida. E eu já disse aqui, eu acho que mais de uma vez, que um pensador extremamente pessimista, tentando falar da vida, conceituar a vida e o viver, ele disse que viver é como descascar cebolas. Lembram disso? Eu falei aqui já. Viver é como descascar cebolas. Na medida em que aquelas cascas vão saindo, as lágrimas vão descendo. E para muita gente, a vida é exatamente assim. Por conta dos problemas que enfrentam, por conta das adversidades que ameaçam a sua vida, a sua paz. E todos nós sabemos o que é isso. Todos nós sabemos o que é ter problemas, todos nós sabemos o que é enfrentar angústias e passar por ansiedade. Isso é algo comum a todo ser humano. Todo ser humano passa, enfrenta momentos difíceis. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos seus irmãos na fé, que moravam na cidade de Filipos, que era uma colônia romana, e naquela colônia romana, naquele local, havia ali um grupo de cristãos, havia uma igreja.
e de uma igreja formada por pessoas que verdadeiramente amavam ao Senhor Deus. E Paulo escreve àqueles seus irmãos como um pastor zeloso, cuidadoso, amoroso que era. Ele escreve para instruir aqueles irmãos, para diluir dúvidas, para ajudá-los na caminhada cristã. Essa é uma das cartas mais alegres que o apóstolo Paulo escreveu. Daí alguns autores chamarem esta carta de a carta da alegria. É onde Paulo diz aos seus irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o interessante é porque Paulo, ao proferir estas palavras, ao escrever o que escreveu, ele estava preso, ele estava impedido de caminhar onde quisesse, ele estava numa situação de muita humilhação, de dificuldade e de sofrimento. Mas a despeito de toda a luta, a despeito de todo o sofrimento, a despeito da pressão que ele mesmo estava sofrendo, ele escreve para consolar os seus irmãos, ele escreve para instruir os seus irmãos, e ele diz então: alegrai-vos sempre no Senhor. Essa porção que nós lemos está encaixada aí nessa seção que vai do verso 2 até o verso 7. Na Peshitta, que é a Bíblia que é traduzida do aramaico, esses dois versos 6 e 7, eles estão destacados, como se não fizesse parte desse bloco todo aí. Porque você observa que no verso 2, Paulo vai tratar de um problema relacional que estava havendo na igreja de Filipos. Apesar de ser uma igreja boa, uma igreja tranquila, uma igreja feliz, mas ali também havia problemas relacionais. E ele começa dizendo: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo está ali com estas palavras procurando corrigir aquele problema, orientando as irmãs, mostrando a elas que elas precisavam caminhar em harmonia. A igreja do Senhor precisa caminhar em harmonia. No verso 4, Paulo fala da alegria: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No verso 5, Paulo vai instruir a sua igreja, a igreja de Filipos, acerca da moderação que deveria fazer parte da conduta daqueles irmãos, dizendo: olha, perto está o Senhor acompanha os seus filhos, portanto, sejam moderados, tenham calma, paciência, não se precipitem nos julgamentos que fazem, nos juízos de valor que manifestam acerca dos seus irmãos e das próprias situações que vocês estão vivendo. Mas tenham calma, sejam moderados, E quando Paulo fala sobre estas coisas, e quando nós estamos lendo acerca destas coisas, nós nos encontramos também no meio daquele povo, porque nós precisamos disso, precisamos nos alegrar no Senhor, precisamos ser mais moderados, precisamos cultivar a harmonia relacional que deve haver entre nós também, não somente na esfera da comunidade, da igreja, mas na esfera do lar, na nossa casa, naquele local onde nós habitamos. Mas chegamos então no verso 6, no verso 7, onde Paulo vai tratar de um outro problema, de uma outra situação. Paulo, que conhecia perfeitamente os seus irmãos, Paulo, que sabia perfeitamente o que era ser um cristão, Paulo, que sabia que a própria condição humana impõe a nós certos limites e certas limitações, trazendo para nós dificuldades, e por isso mesmo muita gente anda ansiosa, extremamente preocupada. Ele vai falar sobre a ansiedade, e eu acredito que esse é um tema, ou esse é um assunto que diz respeito a todos nós. Todos nós
já passamos ou, quem sabe, estamos vivendo num período de grande ansiedade, de uma grande preocupação. E a ansiedade, ela é um sentimento que nós diríamos, até certo ponto, é um sentimento que até certo ponto ele é natural, faz parte da vida humana, um certo nervosismo, uma certa preocupação por conta de perigos e situações que nos desafiam. É claro que essa ansiedade, esse tipo de sentimento pode evoluir para certos transtornos de ansiedade, situações que se agravam. É onde os profissionais da saúde mental estão trabalhando exatamente para ajudar pessoas que se encontram num quadro como esse. Mas independentemente da gravidade do nosso quadro ou não, todos nós de alguma forma vivemos em meio a muitas preocupações. Muitas preocupações. A criação dos filhos, a saúde dos filhos, a educação dos filhos, a preocupação com os netos, a preocupação com o nosso trabalho, a preocupação com a relação que temos com os nossos vizinhos. São preocupações também na esfera eclesiástica, dentro da igreja. São situações que chegam a nós e que, se não bem administradas, elas roubam a nossa paz. Eu não sei exatamente quantos dos meus queridos que aqui estão vivendo um quadro assim. Talvez você chegou hoje aqui para o culto carregando consigo uma grande preocupação. Talvez você esteja com seu coração carregado de ansiedade. Isso tem trazido problemas, quem sabe, para a sua própria saúde. Quem sabe você já não consegue dormir bem, já não consegue se alimentar bem, já não consegue mais sorrir devido às incertezas e às preocupações que ocupam a tua mente. Eu me lembro, há algumas décadas atrás, Saulo, lá na igreja onde eu era pastor, um grupo de jovens estava dirigindo o louvor. E era uma irmã muito querida que estava conduzindo o momento de louvor. E ela levou uma palavra à igreja. E ela disse: olha, você que entrou aqui nesta noite, e você que entrou aqui trazendo uma carga muito pesada, trazendo preocupações, ansiedade, tristeza, eu te convido a louvar ao Senhor. Deixa essa carga lá fora, deixa lá fora e vem adorar a Deus. Aí eu disse: meu Deus, que tragédia. Não pode ser assim. E eu não pude corrigi-la naquela hora para não colocá-la numa situação difícil, mas em outras oportunidades eu fui orientando a igreja. Eu dizia: se você vem para o culto ainda por conta das suas preocupações, com o coração pesado, a mente pesada, se você deixa a tua mochila de problema lá fora, quando você sair, a primeira coisa que tu vai encontrar é a tua mochila lá fora te esperando. E se você tentar esquecer dela, alguém vai dizer: isso aqui é sua. Então ela mesmo vai dizer: você esqueceu de mim. E você vai voltar para casa com as mesmas preocupações. Quando na verdade o que nós precisamos entender é quando a gente vem para um culto e vem adorar a Deus, você vem sendo quem você é, trazendo no seu coração tudo aquilo que te incomoda, mas disposto a colocar tudo aquilo diante de Deus, dizer: Senhor, aqui estou eu, Senhor, eu venho como estou, como tem um hino no nosso hinário, eu venho como estou, preocupado, chateado, aborrecido, decepcionado, entristecido, acabrunhado. Eu me encontro assim, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, sem forças, nem mesmo para me levantar, mas aqui eu estou, porque eu creio, Senhor, que somente na Tua presença é que eu posso encontrar a libertação para tudo isso que tem tentado apagar esse fogo que ainda arde no meu peito, que foi começado pelo próprio Senhor, quando o Evangelho chegou à minha vida.
Paulo está dizendo aos seus irmãos: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, de nada. Não deixem que a mente e o coração de vocês sejam povoados, tomados por esta ansiedade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E ele conclui então dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, partindo do pressuposto de que todos nós, em algum momento, ou quem sabe até agora, no momento que nós estamos vivendo, carregamos preocupações, inquietações no nosso coração, e essas preocupações têm roubado a nossa paz, têm roubado a nossa alegria, têm roubado o nosso sono. A pergunta que se faz é: o que é que nós podemos fazer, irmãos? O que é que nós podemos fazer diante de tudo isso? Paulo vai nos mostrar que nós devemos agir corretamente quando a ansiedade bater as portas do nosso coração. E como é que a gente vai agir corretamente diante desse quadro de ansiedade? Em primeiro lugar, é fazendo o que ele diz aqui, entregando tudo nas mãos do Senhor. Entregando tudo nas mãos do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O que Paulo está dizendo aqui é algo muito simples. Vocês estão ansiosos, estão preocupados, estão inseguros acerca do futuro, acerca do que vai acontecer amanhã. Essas preocupações estão adoecendo vocês. Coloque tudo isso aos pés do Senhor. Busque a Deus em oração. Apresente a Ele claramente tudo aquilo que está te inquietando, tudo aquilo que está te causando sofrimento. Vai e diz para o Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega totalmente nas mãos dEle. Faz o que Davi escreveu lá no Salmo 145, no verso 18, ele diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Paulo conhecia esse Senhor, ele tinha experiências pessoais com esse Senhor, ele amava esse Senhor. Ele próprio, escrevendo ao seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 12, ele vai dizer: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso. Paulo, quando orienta os seus irmãos a colocarem as suas preocupações nas mãos de Deus, a buscar a Deus em oração, ele assim o faz, ele assim o diz, porque ele sabia que esse Deus, o Deus em que ele cria, o Deus que o tinha alcançado com a sua graça bendita, era o Deus que estava sempre pronto, sempre disposto, sempre com os seus corações abertos para acolher as preces, os clamores, as súplicas, as orações dos seus filhos. Especialmente nesses momentos de angústia, nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de dor. O salmista chega a dizer que Deus até mesmo inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas vozes. Isso me leva a pensar, irmãos, me leva a crer que há momentos na nossa vida que a dor é tão grande, que a angústia e a ansiedade é tão grande, que nós não conseguimos nem formular corretamente as nossas orações. Muitas vezes o coração está tomado de tanta angústia que nós não sabemos exatamente nem como orar.
Mas temos aqui uma palavra que diz a nós que esse Deus maravilhoso que nos conhece, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso murmúrio, Ele vê as nossas lágrimas, Ele nos contempla na nossa angústia, na nossa dor, na nossa ansiedade, e Ele vem em nosso favor. Tudo que precisamos fazer é buscar a Deus em oração. Tudo que precisamos fazer não é simplesmente buscar a Deus em oração, mas de qualquer forma. Daí porque o apóstolo fala em petições pela oração e pela súplica. Ele usa essa expressão súplica para falar de uma oração que envolve a alma, é um clamor, é um grito da alma. É quando você diz: Senhor, socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu já não consigo mais nem falar, eu já não consigo mais nem organizar a minha fala, a minha oração. Olha para a dor do meu coração. Paulo sabia o que era sofrer, Paulo sabia o que era penar, Paulo sabia o que era passar por momentos difíceis, mas ele conhecia perfeitamente o Deus que o havia chamado. Ele conhecia perfeitamente esse Senhor que o amava com amor eterno, e por isso aqui ele vai orientar os seus irmãos, dizendo: olha, não andem ansiosos, não deixem que a ansiedade tome conta de vocês, antes, pelo contrário, no momento da angústia e da preocupação maior, busquem a Deus em oração, clamem ao Senhor, apresentem a Ele as suas súplicas, crendo verdadeiramente que esse Deus é aquele que ouve as tuas preces, é aquele que inclina os seus ouvidos para ouvir a sua voz. Perto, como disse o salmista, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Perto, Ele não está longe, você não precisa gritar, Ele está tão pertinho de você, Ele está bem ao teu lado. Basta você buscá-lo, basta você procurá-lo, basta você colocar o seu coração e tudo aquilo que tem trazido inquietação, depositar isso nas mãos do Senhor. Paulo está ensinando a igreja a orar, Paulo está apontando o caminho, Paulo está admitindo que todos nós podemos passar por situações como essa. Paulo não está acusando os seus irmãos de andarem ansiosos. Paulo não está dizendo que eles são carnais, que eles não são crentes, que eles não são habitados pelo Espírito, ou que eles estão dando mau testemunho porque estão vivendo sob a pressão das preocupações. Ele não está fazendo isso. Ele admite que isto é uma realidade e que acomete a todos nós. Ele está dizendo: olha, quando isto acontecer, quando vocês estiverem ansiosos e preocupados, inseguros quanto ao amanhã, busquem ao Senhor, coloquem isso nas mãos do Senhor, apresentem o coração de vocês e depositem-o nas mãos desse Deus eterno. Mas não somente isso, Paulo vai mostrar que devemos agir de forma correta, não somente entregando nas mãos do Senhor a nossa ansiedade, as nossas preocupações, mas ele vai dizer que nós devemos fazer isso rendendo graças a esse Deus maravilhoso. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu ficava intrigado com isso aqui. Eu achava que tinha alguma coisa errada. Eu achava até que, quem sabe, foram os tradutores, na hora de trazer do grego para o português, não conseguiram expressar de fato a orientação do apóstolo Paulo, porque eu pensava assim, o meu raciocínio era o seguinte: como é que alguém que está ansioso, está preocupado, está abatido, está entristecido, como é que essa pessoa, diante de um quadro pesado como esse, como é que ela vai render graças a Deus? Porque no meu entendimento, a minha teologia estava errada, a minha compreensão da palavra estava errada. Eu entendia que ações de graças, louvores a Deus, eram dados somente quando as coisas estavam bem, quando a gente está feliz.
Então a gente vai e louva ao Senhor, mas quando a gente está passando por problemas, a gente não tem como se apresentar diante do Senhor. Como é que eu vou prestar um culto de ação de graças ao meu Deus, se eu estou aqui carregando um peso tão grande, se as coisas não estão indo bem na minha vida? Mas, pensando sobre a experiência do apóstolo Paulo, do próprio apóstolo Paulo, conhecendo um pouquinho da sua história, e quando eu tive acesso a essa informação que eu não tinha até então, da situação que Paulo estava vivendo, que ele estava preso, e quando ele mesmo declara no verso 11, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu disse: espera aí, como é que é isso? Como é que alguém que está preso, como é que alguém que está numa situação como aquela, ele vai dizer que aprendeu a viver contente, ele está satisfeito? Como é que pode alguém estar nessa condição, estando nessa condição, estar contente? Era para estar descontente, era para estar contrariado, quem sabe até zangado com o próprio Deus, questionando a Deus: Senhor, eu não estou te entendendo, tu me chamas do lugar onde eu morava para eu pregar o Evangelho, o Senhor confia a minha omissão, eu saio, eu me envolvo na tua obra, eu entrego a minha vida ao Senhor, e agora o Senhor me coloca preso, colocado aqui nessa cadeia, sendo maltratado, humilhado, zombado. Tem alguma coisa errada. Mas Paulo nos dá uma grande lição. Um homem vivendo em um grande momento de grande dor, de sofrimento, ele diz: olha, não tem problema, porque não existe sofrimento, por pior que seja, que possa roubar de mim a alegria de servir ao meu Deus. Porque mesmo preso, Paulo estava sendo útil ao Evangelho, pregando o Evangelho a toda a guarda pretoriana. De outra sorte, eles não conheceriam o Evangelho, mas Deus usou aquela própria situação adversa para que o Evangelho fosse levado adiante. Então agora, Paulo, escrevendo aos seus irmãos, mesmo diante da situação que estava vivendo, ele vai dizer: olha, vocês vão colocar diante de Deus a ansiedade de vocês, orem, apresentem a Ele as suas súplicas. Agora façam isso com ações de graças, sejam gratos a Deus, antes mesmo que o pleito de vocês seja atendido, antes mesmo que as orações de vocês sejam respondidas, mas deem graças ao Senhor, manifestem ao Senhor a sua gratidão por saber que Ele está cuidando de vocês. Aí eu estava ainda mais pensando sobre o próprio Paulo quando esteve preso, ele e Silas, tarde da noite, os dois acorrentados, humilhados, em outro momento, em outra circunstância, e eles passaram a louvar o Senhor, e eles fizeram um culto de ação de graças no meio daquela circunstância adversa. E eu me recordei também de uma cena tão interessante. Jesus despedindo os seus discípulos, eles estavam à beira do mar da Galileia, e Jesus disse: olha, vocês atravessem, vão para o outro lado. E eles foram, eram pescadores. O mar se agitou, as ondas bravias batiam naquela pequena embarcação. Apesar de serem experientes, homens experientes, eles ficaram assustados, ficaram apavorados, com medo. E o Senhor Jesus se aproxima deles, andando sobre as águas. Eles não reconheceram que era Jesus, chegaram a pensar até que era um fantasma. E naquele momento, antes mesmo que Jesus pudesse acalmar a tempestade lá fora do barco, Ele acalmou a tempestade que estava dentro do coração daqueles homens. Ele disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Porque vocês são tímidos, isto é, porque vocês não creem. Não fui eu que disse para vocês passar para o outro lado. Por que vocês não creem? Por que vocês não descansam? A despeito do problema que estão enfrentando, por que não há paz no coração de vocês? Depois de Ele acalmar a tempestade dentro do coração dos discípulos, é que Ele vai acalmar a tempestade lá fora. Ele se dirige ao mar e ordena, e as águas se tornam como se fosse um espelho
tudo tranquilo. E aquela pequena embarcação chega ao seu destino. E eu pensava sobre tudo isso, relacionando tudo isso a esta orientação, essa instrução de Paulo, no momento das grandes preocupações, no momento que nós estivermos sendo atormentados por problemas que têm nos consumido, que nos consomem, que nos assustam, que impõem a nós um sofrimento muito grande. Busquemos a Deus em oração, mas busquemos com ações de graças, antes mesmo que a bênção chegue a nós, antes que as nossas orações sejam respondidas, mas que possamos dar graças ao Senhor e possamos crer que verdadeiramente Deus não vai nos deixar sozinhos. Isso faz toda a diferença, irmãos, pode acreditar, porque muitas vezes o problema não é nem tão grande lá fora, muitas vezes o problema não é nem tão grande, mas nós fazemos com que esse problema ele cresça diante de nós. Então, lembrar dos espias que foram lá olhar a terra prometida, 10 deles voltaram assustados e disseram: ó, os homens que estão lá são gigantes, diante deles nós não passamos de gafanhotos, eles vão nos matar assim, ó, vão nos esmagar. Eles estavam potencializando o problema, e muitas vezes nós sofremos desse mal, nós potencializamos o problema. É o marido que chega em casa e minha mulher: estou arrasado, estou acabado. Me lembrei agora a ideia da minha cunhada querida, aquela nossa querida preocupada. Ela olhou no meu carro, um arranhãozinho. Ela sentada, olhou assim e disse: vixe, meu cunhado, o que foi isso? Quem foi que acabou com o teu carro? Eu disse: como é que é? Acabaram com o meu carro? Aonde? Aí eu fui olhar: aonde foi isso? Ela disse: olha ali, um arranhãozinho. Mas para ela o carro estava acabado, né? Acabado. Você conhece gente assim? Hein? Você conhece gente assim? Que chega e diz: olha, tô acabado, não tem jeito, agora acabou. Às vezes nós potencializamos os problemas. Muitas vezes isso acontece. Aconteceu com aqueles espias. Os outros 2 que foram disseram: olha, é verdade, tem gigantes lá, mas Deus nos prometeu a vitória. Nós vamos lá em nome do Senhor. Não interessa o tamanho dos homens, não interessa as armas que eles têm. Nenhum problema é maior do que a graça do nosso Deus. Nenhum problema é maior do que o amor que Deus tem por nós. Nada poderá impedir que a bênção que Deus determinou para você, que ela chegue à tua vida. Não há nada que possa impedir. Por isso Paulo está dizendo: não importa o problema que você esteja enfrentando, vocês estão preocupados, ansiosos, orem ao Senhor, mas deem graças a Ele, antes mesmo que as águas lá fora do barco estejam calmas, mas que vocês estejam tranquilos, porque quando nós estamos tranquilos, muitas vezes o problema lá fora é gigante, mas você consegue com serenidade passar por aquela situação. E é isso que deixa muita gente embasbacado. É aquele seu colega de trabalho que diz: eu não entendo, fulano de tal está enfrentando um problema tão grande, mas ele está sereno, ele está tranquilo, parece que ele não está dando conta do que está acontecendo. Ele vai dizer: não, eu já me dei conta do que está acontecendo, o problema que eu estou enfrentando é muito grande, o meu desafio é imenso, mas o meu Deus é muito maior. O Deus a quem eu sirvo é muito maior, e aquilo que Ele pode fazer, Ele irá fazer. Então Paulo está ensinando os seus irmãos a se conduzirem bem na vida. Ele não está negando que existem conflitos, que existam conflitos, lutas, dificuldades. Ele não está dizendo que o crente não passa por dificuldades, por provações, por preocupações. O que ele está dizendo é que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Por isso, como agir diante dessas situações? Entregando tudo nas mãos do Senhor, rendendo sempre graças a Ele, que nada nos impeça de servir ao Senhor. Mas em terceiro e último lugar, nós agimos corretamente diante dessas situações aflitivas da vida,
também aguardando o generoso agir do Senhor nas nossas vidas, aguardando o agir do Senhor. Você lembra do Salmo 37, do verso 5? Alguém se lembra decorado desse Salmo 37, verso 5? Você quer pescar aí na sua Bíblia, que está lá? 37, verso 5. Encontraram? Já? O que é que diz aí? Como é que é? Entrega. Vocês estão tímidos por quê? Vamos lá dizer juntos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos repetir? Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora você pode dizer isso com a Bíblia fechada? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Guarde esse texto na sua mente. Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho. Primeira atitude, já falamos. Confia no Senhor, beleza. E o terceiro é: o mais ele fará. Bem, se ele é que vai fazer, só resta a mim o quê? Esperar, certo? Não é isso, Tiago? Bom, se eu sei que é ele que vai fazer, só resta a mim agora confiantemente esperar no agir de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha como ele conclui no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vejam agora como ele vai mostrar, não mais para o que nós devemos fazer, mas para aquilo que Deus vai fazer quando nós buscamos a Ele e quando nós rendemos graças a Ele, esperamos confiantemente nele. Ele fará com que o nosso coração e a nossa mente se encha de uma verdadeira paz. Aí você pode pensar logo assim: então significa dizer que eu oro, busco a Deus, o problema está resolvido e eu agora posso dizer muito obrigado, Senhor. Não, não é isso que ele está dizendo. Que o problema pode até estar existindo, mas teu coração vai estar tomado por uma paz tão grande, mas tão grande, que as pessoas lá fora não vão entender. A tua mente vai estar povoada de pensamentos que podem dar esperança. Lá fora ninguém vai entender, porque supera o entendimento humano, está para além do entendimento. Por isso ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente. Porque, meus irmãos, é justamente isso aí que acontece. Essas aflições da vida, essas situações aflitivas, elas ameaçam grandemente, elas atingem em cheio com seus mísseis terríveis a nossa mente e o nosso coração. A mente, quando é atingida, ela já não raciocina direito. A mente passa a ser povoada por maus pensamentos, pensamentos de derrota, de morte, de fracasso. E esses pensamentos nos anulam completamente, nos impedem de avançar. Mas não somente a mente, mas ele vai falar do coração. O coração é afetado duramente. Os nossos sentimentos vão mudando. O desespero toma conta de nós, nos neutraliza completamente. Nós perdemos a nossa força de combate quando a nossa mente está destruída, devastada pelo inimigo, e o nosso coração também. Mas Paulo está dizendo: quando você coloca tudo isso nas mãos do Senhor, quando você, a despeito de qualquer coisa, está com o seu coração pronto, grato a Deus, Ele vai operar na tua vida de tal maneira que a paz de Deus, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar
o teu coração e a tua mente, vai proteger a tua mente e o teu coração, porque você, meu irmão, estando com a sua mente saudável, com o teu coração saudável, você tem condições de se levantar para um novo dia e dizer: aqui eu estou, o problema está lá fora, eu estou aqui e eu não estou sozinho, o meu Deus está comigo. A tua mente, na tua mente tem pensamentos de esperança, porque você se lembra do que Deus já fez com tantos homens, o que Deus fez com o povo de Israel, uma muralha imensa na frente deles, como passar por aquilo. Deus faz com aquela muralha de Jericó, desabe na frente dele, da frente do povo. O mar vermelho se abriu, o maná caiu dos céus, coisas maravilhosas aconteceram. E agora a sua mente passa a lidar com tudo isso. Você olha para trás e diz: não, esse Deus que eu creio é um Deus maravilhoso, que já agiu poderosamente no passado, na vida do seu povo, na vida de tanta gente. É o Deus que estava com Daniel na cova dos leões, é o Deus que estava com seus filhos em circunstâncias adversas, é o Deus que vai estar comigo. Vou me levantar, eu vou sair à luta, porque eu sei que meu Deus não me abandona. A minha mente está preservada e o meu coração está preservado pelo meu Deus. Ele não vai deixar que sentimentos maus possam tomar conta do meu coração, de vingança com relação àqueles que me ofenderam ou tentaram me prejudicar. De maneira nenhuma. Eu quero reproduzir o caráter do meu Senhor. Eu quero viver em paz, mesmo em meio aos conflitos. Então, irmãos, a nossa vida como povo de Deus, você sabe disso, ela é marcada por muitas situações aflitivas. Nós enfrentamos problemas e nós não vamos negar isso, não. E você não é menor do que qualquer outra pessoa por conta dos problemas que você está enfrentando. Agora, diante desse quadro, coloque a tua vida e tudo aquilo que te incomoda nas mãos do Senhor. Faça isso com ações de graças. Louve a Deus, agradeça a Deus. Lembre do texto que diz: em tudo dai graças. Mesmo sem entender por que você está passando por aquilo, mas dê graças a Deus. E agora, aguarde o generoso agir de Deus, porque Deus não dará a ninguém aquilo que Ele prometeu para você. A paz de Cristo vai guardar a tua mente e o teu coração. E a minha oração, meus irmãos, é que Deus te abençoe. E eu queria fazer uma oração nesse momento. Por você, meu irmão, por você, minha irmã. Você que está, quem sabe, em meio de tantos conflitos. Você está vivendo em meio a tanta preocupação. Você que está no meio de desafios que estão gerando insegurança. Quero orar por você. Curva a tua fronte, diante do Senhor. Não precisa você se identificar, nem levantar a mão, nem nada disso. Você vai simplesmente colocar o teu coração nas mãos do Senhor. Vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus agora. Vamos pedir para que a paz de Cristo possa reinar no teu coração e na tua mente. O meu desejo é que você saia daqui muito mais confiante do que você entrou. Que você saia daqui disposto para continuar na luta, sabendo que você não está sozinho. Vamos orar. Ó Senhor, Deus maravilhoso, Deus eterno, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso castelo forte, Senhor. É para Ti que nós corremos quando estamos enfrentando momentos difíceis, quando a nossa mente está povoada de preocupações, quando o nosso coração, Senhor, está infestado de sentimentos de derrota, Senhor. Ó Deus, eu quero interceder pela vida dos meus irmãos, Senhor. Tu conheces cada uma das pessoas que pôde chegar até aqui. Tu sabes quem são aquelas que estão vivendo verdadeiros dramas, quem são aquelas que estão agora, Senhor, passando por grandes aflições. Eu intercedo por estas pessoas, Senhor,
E eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor traga libertação a todas elas, Senhor. Que tu possas, Senhor, tomá-las em tuas mãos, Senhor. Que tu possas ajudá-las na tua caminhada, Senhor. Que tu possas colocá-las de pé e fazê-las crer verdadeiramente que elas não estão sozinhas e jamais estarão sozinhas, porque tu habitas com todos aqueles que te temem e invocam o teu nome. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Portanto, Senhor, olha para a aflição do teu povo, olha, Senhor, para a dificuldade que eles estão enfrentando. Eu clamo ao Senhor que em nome de Jesus os abençoe e que eles tenham uma noite tranquila e que um novo dia possa se erguer e que eles possam caminhar em paz, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.